Bom, vamos começar a programar então. Então aqui eu estou retomando do ambiente do PyCharm, que é o ambiente que eu prefiro, né, onde a gente parou no setup, né, em que a gente tinha feito esse print do Olá Mundo aqui, nesse arquivo hello.py e tinha executado ele com um run no Alt Shift F10. A ideia nessa sessão de agora é que eu mostre para vocês um pouco melhor sobre como que é esse funcionamento, como que vai ser para a gente escrever código nesse novo formato de trabalho aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos explicar um pouco melhor o que significa esse run aqui com Alt Shift 10, né, que a gente fez para executar o arquivo hello.py. Se você clicar nisso aqui, ou clicar no botão de play que tem aqui do lado, né, você vai ver que ele vai abrir aqui essa caixinha, onde ele vai falar que ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o python.exe e está passando um caminho, que é o caminho para esse arquivo hello.py. Porque na prática o que está acontecendo? Todo arquivo .py deve ser lido pelo interpretador de Python. E o interpretador de Python, no final, é um arquivo executável que contém o programa do Python com esse python.exe. Para o ambiente que você cria, que no caso da última vez a gente criou esse curso Ciência de Dados aqui, ele cria ou ele baixa uma versão desse python.exe. Então, na prática, o que ele está falando é pega o python.exe e executa esse arquivo. Que se eu olhar no meu terminal, seria equivalente a eu falar o seguinte, python hello.py. Tá vendo que aqui sai Olá Mundo, né? Porque eu estou passando esse arquivo aqui como parâmetro para a execução do meu programa Python. E aí, por isso ele conseguiu entender esse print Olá Mundo aqui. Tá? Só que o que é importante destacar aqui? Veja que na minha execução, né, que eu acho que nem é o Python console, é o run aqui. Na minha execução, eu passei o caminho completo para o Python, e também o caminho completo para o arquivo. E aqui eu consegui só colocar Python e hello.py. Como que o programa decide, como que o programa entende quais são os caminhos que estão relacionados aqui? Primeiro, para o Python, o caminho vai ser do ambiente que está ativado. Né? Então, no final, aqui, a gente está, se eu der um conda env list, e olhar para o que a gente tem de ambiente, você vai ver que tem um asterisco aqui no curso Ciência de Dados, porque o ambiente que está ativado é esse. Então, ele vai selecionar esse Python dessa localização aqui, porque esse é o ambiente que está ativado. E com relação ao arquivo hello.py, o caminho é sempre relativo ao local que eu estou. No momento, eu estou na pasta C, User, Segurança Zero, PyCharm Project, com ciente de dados. Então, ele vai executar o meu arquivo hello.py, eu não preciso passar nenhum caminho. Se por um acaso, vamos supor que eu colocasse aqui um diretório, e eu vou colocar um diretório chamado, sei lá, arc. E eu mover o meu hello.py para dentro desse arc. Vou mover aqui. Agora ele está aqui dentro. Se eu tentar rodar o mesmo programa que eu rodei antes, Python, ele vai dizer, olha, não encontro esse negócio. Agora eu tenho que falar arc barra hello.py e aí, beleza. Ele entende que eu quero executar esse arquivo que está nesse caminho. Tão simples quanto isso. Uma coisa que vocês podem estar se perguntando é como que vai funcionar a questão de caminhos internamente aqui. Então, por exemplo, vamos supor que ao invés do print Olá Mundo aqui, eu estivesse querendo carregar, por exemplo, uma base de dados. Então, vamos pegar esse exemplo. Então, você vai vir aqui no Google Drive do curso, vai vir aqui na pasta dados, vamos pegar um arquivo pequenininho, então eu vou vir aqui em amostra, e aí eu vou vir aqui em aquisição, e vou pegar e baixar esse deb.parquet, que é um arquivo pequeno. Então, eu vou fazer um download dele, já fez o download aqui. Vou pegar o arquivo deb.parquet, que tem 219 KB, e colocar aqui. O que é importante? Esse ambiente aqui que eu criei, ele está vazio, né? E aqui eu quero carregar um arquivo, que a gente precisa da biblioteca pandas, e preciso carregar um arquivo parquet, então eu preciso da biblioteca pyarrow. Então, vamos instalar aqui as bibliotecas. Como é que você faz isso? Você vai fazer um conda install. Aqui eu vou fazer com conda forge.
e aí eu vou colocar aqui pandas, e aí eu vou ter que fazer o mesmo para o PyArrow. Então deixa eu pausar e instalar, e eu volto quando tiver instalado. Muito bem, instaladas as bibliotecas, eu vou vir aqui criar um novo arquivo, eu vou chamar isso de carrega, que é o carrega.py aqui. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que importar o pandas, né, que a gente vai usar. E aí eu tenho que colocar aqui um pd.read, aí eu vou colocar aqui parquet, por exemplo. E aí aqui, opa, aqui falta um spd, pd.readParquet, aqui é o ideb.parquet que eu quero carregar, ideb.parquet. Eu vou chamar isso aqui de arc, ou vou chamar isso aqui de deb, por exemplo. E aí eu vou pedir para ele dar um print na base do ideb. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no executa.py e vou, na verdade, vou vir aqui no terminal, vou dar um Python arc barra carrega.py. E se eu rodar isso, o que a gente vai ver? Que ele carregou o arquivo aqui e imprimiu o valor de deb. Agora, note uma coisa interessante, né? Que o meu arquivo ideb.parquet não estava na pasta arc, que é a pasta desse carrega.py. Ele estava na pasta curso ciências de dados. Por exemplo, se eu fizesse alguma coisa do tipo dados e colocasse aqui, o que interessa do que eu estou falando aqui? Né? Que o meu arquivo carrega.py foi executado da pasta arc, entretanto, ele encontrou o meu ideb.parquet de uma pasta acima. Por quê? Porque o que importa nessa questão de localização de arquivos é a pasta da onde eu rodei o python.py. Então a gente pode olhar isso mais claramente se eu fizer um import OS e ao invés de eu dar um print do ideb aqui, eu vou dar um os.getCwd. Né? Porque aí o que a gente vai ver? Quando eu rodar o meu arquivo arc carrega.py, e aqui ele diz que não existe, porque faltam dados aqui na frente, né? Que eu movi de pasta, que você vai ver que o caminho, o arquivo, a pasta onde eu estou nesse momento da execução do código, é justamente a pasta do curso de ciência de dados da onde eu rodei o programa. Então note que isso é importante. O caminho da execução é relativo a onde você chamou o programa e não onde o arquivo está localizado. E isso tem uma motivação bastante óbvia, que é, por exemplo, sei lá, se eu estou fazendo imports de bibliotecas e tudo mais, eu quero acessar os dados de um determinado, os caminhos que estão determinados no arquivo pelo caminho de execução e não necessariamente pelo caminho do arquivo em si. Então isso o Python é desenhado dessa forma. Uma coisa legal de vocês saberem aqui é que quando a gente estiver trabalhando com arquivos Python, a gente vai muitas vezes importar várias e várias bibliotecas, né? Então, primeira coisa, deixa eu rodar um black aqui, só para formatar. E aí eu não acho que ele vai rodar nada de muito diferente. Na verdade, deu um erro, deixa eu ver o que é. Pronto, eu tinha criado um novo ambiente e aí ele acabou ficando sem o black. Então vamos lá, ele reformatou meu arquivo aqui. Então o que acontece? Existe também, além do padrão de código, um padrão de imports. E o PyCharm tem um atalho para você organizar seus imports, que é apertando Ctrl Alt O. E aí você vai ver que ele chamou, se chama otimização de imports, e ele basicamente organiza os seus imports, primeiro, biblioteca padrão, depois, bibliotecas instaladas externamente, como é o caso do Pandas. E aí o terceiro viria bibliotecas próprias, que a gente vai entender mais para frente. Mas basicamente ele organiza assim, e aí ele deixa em ordem alfabética. Então, apertem Ctrl Alt O quando vocês puderem. Vocês inclusive podem apertar Ctrl Alt O aqui num determinado diretório, clicando aqui, apertando Ctrl Alt O, e ele vai otimizar todos os arquivos daquele diretório. Mas bom, quando a gente cria arquivos Python no formato que eu estou descrevendo aqui, na verdade a gente não cria dessa maneira assim, que eu simplesmente coloco um print ou qualquer coisa do gênero. Geralmente, a maneira como a gente cria arquivos .py para serem executados é a partir do que a gente chama de função main.
Então, vou dar um exemplo aqui, colocar um main.py para escrever. Então, como é que ela funciona exatamente? Basicamente, ao invés de deixar o nosso código solto no arquivo, o que a gente faz é criar uma função main, e dentro dessa função main, a gente escreve o que a gente quer fazer. Então, vamos supor que eu faça isso aqui. E aí eu posso dar aqui um import OS e um import pandas SPD. Por que a gente faz isso? Você deve estar se perguntando, por que eu preciso colocar dentro de uma função main, se para todos os propósitos, executar o meu arquivo dessa forma já funciona? Porque a gente vai ver um pouco mais nas próximas sessões, que muitas vezes a gente vai trabalhar nesse formato, no qual a gente vai criar vários arquivos PY que vão conter múltiplas funções e que a gente vai querer ficar fazendo import desses arquivos .py. E aí, porque a gente vai ficar fazendo import, é mais interessante que a gente não mantenha esse código dessa forma, porque se a gente importar um arquivo que esteja nesse formato, eu vou executar o código que está contido nesse arquivo. Enquanto se organizar em funções, e aí depois a gente vai ver um outro tipo de formatação que a gente pode fazer, isso não vai acontecer. Então, sempre que você for criar um arquivo .py, tente manter todo o código de execução dentro de algum tipo de função. E aqui nesse caso, se eu rodar agora esse arquivo .py especificamente que eu criei, que é o main.py, e aqui eu vou colocar main.py, você vai ver que nada vai acontecer. Então, ele não dá o print os.getCwd, porque essa função não está sendo chamada. Para essa função ser chamada, teria que fazer alguma coisa assim, que é colocar um main aqui na frente. E aí agora, se eu executar isso aqui, você vai ver que vai aparecer o meu curso de ciência de dados, porque ele chegou nesse ponto aqui em que eu estou chamando a função main. Veja que ele até tem, ele me diz, isso aqui não é uma boa ideia de fazer e tudo mais. Bom, aqui nesse caso ele está falando por causa disso aqui, mas ele até, vocês devem ter visto que ele dá até algumas recomendações adicionais que mais para frente a gente vai ver. Bom, então assim, olhando para o código como está agora, vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais claro, que seria com aquele jogo da forca. Se a gente voltar lá nos meus arquivos, fechar tudo isso aqui, e for aqui no meu Drive, ciência de dados, aí vamos pegar aqui das aulas, e aí isso aqui é o do Python básico, e do Python básico vamos pegar aqui e abrir o notebook completo no Google Colab. E aí lá no final do notebook completo, a gente deveria ter um exercício que é o exercício da forca, que eu coloquei aqui o exemplo de como era o exercício da forca. E se você pegar esse cara aqui, e vamos colocar ele aqui, a gente poderia mostrar como o exercício da forca fica, que é basicamente, vou colocar aqui, criar um new Python file forca.py, colar aqui, e o que vocês vão ver? Todas essas definições de funções estão colocadas aqui, esse title resposta não existe. Eu posso dar um Ctrl Alt O para otimizar. Eu não preciso desse IPython display aqui, né? Porque isso aqui é do Jupyter Notebook. Na verdade, tem que procurar esse cara aqui. Vou dar um Ctrl F. Está vendo que tem uns clear output aqui? Então, eu vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara aqui. E vou apagar esse cara aqui. Agora, se eu for aqui, eu posso dar um Ctrl Alt O e ele vai apagar esse cara. E aí a gente tem meu forKimage, minha função main, que eu defini, e o resto do meu jogo aqui. Eu vou dar um tools, external tools black, para formatar o meu código. E agora eu posso vir aqui em terminal, python, arc, barra, e aí eu vou dar aqui forca.py. Ele não encontra palavras.txt, óbvio, porque eu não adicionei. Então deixa eu fazer um download aqui do palavras.txt. Downloads, na verdade eu já tinha baixado isso aqui, mas deixa eu pegar esse último mais recente. Eu vou colocar ele aqui. Por que eu vou colocar ele aqui? Pergunta para vocês adivinharem, né? Então, vamos adivinhar uma letra, sei lá, letra A.
e aí o meu jogo está funcionando, veja que ele imprime no meu terminal aquele mesmo console que vocês viram, que se vocês fizerem exercício, vocês viram no Jupyter. Letra A, letra E, eu nem faço ideia de que palavra seja essa, e eu nem vou tentar adivinhar, então eu vou, sei lá, H, C, deixa eu ver, B, P, M, N, eu não morri ainda? Ah, I, pronto, morri. Agora que eu morri, vou colocar aqui não, e aí pronto, terminou meu jogo. Donzela, ótimo. Mas enfim, basicamente vocês veem como simplesmente copiando e colando aqui, só removendo as coisinhas do terminal, o jogo funciona. O jogo funciona, lembrando que eu coloquei palavras aqui porque eu estou executando ele por aqui, mas poderia ter mudado a localização, e aí aqui eu teria que mudar o diretório. E vejam uma parte interessante do PyCharm, que é, por exemplo, olha, ele está me dando aqui que imprime com espaços, eu fiz alguma besteira que ele está esperando tipo string e ele recebeu uma lista de string. E aí para ver a definição de uma função, você pode simplesmente clicar em Ctrl e aí clicar no nome da função, ela vai aparecer aqui. Então tá vendo? For letra em palavra. Então palavra era para receber uma palavra secreta do jogo. E aí Ctrl clique me mostra onde ele aparece. Letras erradas. Na verdade, letras erradas aqui, ele está recebendo uma lista, né? Se eu for ver o imprimir jogo, letras errados, de fato, deveria ser uma lista. Então, provavelmente, o que eu teria que fazer aqui é, dentro do imprimir jogo, dentro do imprimir com espaços, o palavra aqui teria que ser typing, union, string, typing, ponto, list, string. Então pode ser, na verdade, ele deveria ser qualquer, por exemplo, qualquer objeto iterável. Então poderia fazer alguma coisa do tipo iterable. Aqui. E aí, palavra iterável sempre, né? Ou melhor deixar do jeito que estava antes, que eu acho que é mais preciso até. Então pode receber uma string, uma list de string. Então veja como organizando aqui dentro do PyCharm, fica bastante simples, né, da gente navegar entre os diferentes arquivos.